Canal do Bora na área, e nessa quarta-feira iremos falar sobre os jogos de ontem da UEFA Champions League, hein? A UEFA Champions League sempre nos surpreendendo, né? Passou os óbvios, mas não da maneira fácil que a gente imaginava, que a gente colocava na probabilidade, né? Que a probabilidade do Borussia atrapalhar a classificação tranquila do Barça seria nula. O Aston Villa também, mas nada disso. O Barcelona sofreu, o PSG sofreu, classificaram, mas suaram muito sangue. Like no vídeo, se inscreva no canal que é muito importante e siga a gente em todas as redes sociais, tá? Rapaziada, ontem, né, tivemos aí esses dois jogaços que a gente teve na UEFA Champions League e por incrível que pareça, eu comecei assistindo o jogo do Barça, né? Eu não me atentei 100% no jogo do PSG, só no final, né? Mas eu estava assistindo o jogo do Barça como prioridade, mesmo achando que era muito difícil o Borussia atrapalhar o Barcelona. Porém, o jogo começou com o Barcelona totalmente fora de si. É disparada a pior partida do Barcelona no ano, na temporada, né? E o Borussia Dortmund me surpreendeu porque o Niko Kovac colocou os três zagueiros que ele abdicou na semana passada e eu não entendi o motivo até hoje. Os três zagueiros foi a formação tática que o Borussia Dortmund mais se encaixou desde que o Kovac chegou. E ele realmente do nada se abdicou dessa formação no jogo da ida. E ali levou 4-0, ficou muito longo o placar. E obviamente não era muito possível a virada, né? Mas ele prometeu uma coisa no jogo da volta, que ele ia fazer um gol cedo. E ele fez esse gol cedo, né? Vou colocar as formações para vocês, tá? Na tela, tá passando aí na tela, eu creio eu, tá? O Borussia veio com Kobel, com Sully, o Anton como da sobra, né? O primeiro, o do central, Ben Sebaini, Ian Couto, Kroos, Nimecha, Svensson, ADM, Guirassy e Bayer, tá? Que baita a partida do ADM, que baita a partida do Guirassy, que a gente vai falar aqui com mais incisão, né? Porque o Guirassy precisa ser falado, a temporada dele é mágica, tá? A temporada do Guirassy é espetacular, foi muito boa no Stuttgart e está sendo novamente no Borussia Dortmund. Não é mais nenhum garoto, mas o Guirassy precisa ser olhado com mais olhos, com mais atenção, né? O Guirassy é um baita centroavante que sabe jogar fora da área, sabe jogar dentro da área, sabe fazer gol, sabe dominar a bola, sabe clarear jogadas, né? O Guirassy é um bom centroavante, um baita centroavante, tá? E ele ontem meteu um hat-trick, né? Talvez o hat-trick mais amargo da carreira dele, na questão assim do coletivo, com eliminação, talvez, mas ele volta a artilharia isolada da Champions, com 13 gols, se eu não me engano, metendo 3 gols no Barcelona, né? E é isso. O Barcelona que veio a campo com o Chesney, o Koundé, Cubarsí e Ronald Araújo, o Martin na lateral esquerda, porque o Balde está lesionado, o Gavi, De Jong, o Fermin Lopes, Rafinha, Lewandowski e Yamal, tá? Escalação praticamente titular, só sem o Gavi, o Pedri e sem o Balde, né? E o Inigo Martínez, que joga, né? Costuma também jogar. E o Barcelona com o time titular, eu falei, o Barcelona talvez possa conseguir outra goleada diante do Borussia no Signal Iduna Park. Porém, o Barcelona totalmente desatento, totalmente errando passes bobos, errando o básico, né, do futebol, errando posicionamento, errando passes curtos. Você via o jogador fora da linha de passe, então a bola ia nas costas, o jogador perdia a passada. Lewandowski muito mal, Rafinha abaixo, Lamine Yamal abaixo, coisa que não é normal, porque o Lamine Yamal sempre vem numa regularidade muito boa, né, e ele dessa vez foi abaixo. O De Jong abaixo, você vê o Gavi muito abaixo, talvez a pior partida do Gavi nos últimos jogos. O Fermin tentando alguma coisa como um meia, né, como um cara mais de frente, mas também um pouco abaixo. A zaga não foi bem, tá? O Cubarsí acho que foi um pouquinho superior ao Ronald Araújo, na minha opinião. O Gaston Martin, né? Não sei se passou uma segurança boa para a torcida do Barcelona. Agora que o Balde deve perder o jogo da ida, da semifinal, que pode ser contra o Inter ou o Bayern, que vai ser decidido daqui a pouco, né? Às 4 horas.
Abaixo também o Koundé na marcação, que é um cara muito bom na marcação, e dessa vez, na minha opinião, ele foi muito abaixo. O ADM ganhou todas dele, todas dele, enquanto ele esteve em campo. E o Borussia surpreendeu. O Borussia, também vou colocar na tela aí as estatísticas do jogo, tá? No primeiro tempo, o Borussia teve 43% de posse de bola e o Barcelona 57%, só que o Barcelona teve uma posse de bola muito nula, né? Que a gente esperava, porque o Barcelona poderia controlar a bola, se defender com a bola, tocando pra cá, tocando pra lá, segurando o jogo. Mas o Borussia, nesses 43% de posse de bola que tinha, ele aproveitava, né? Ele atacava o espaço, ele finalizava, ele sempre concluía as jogadas. Uma coisa que eu percebi do Borussia, e eu não sei se foi exatamente do jogo de ontem, porque eu não venho acompanhando o Borussia 100% nos jogos, é que o Borussia falta capricho. O Borussia falta o último passe. Falta aquele primor, sabe? Não tô falando que tem que caprichar demais, porque aí você pode perder uma jogada. Mas faltou o capricho, faltou o detalhezinho. Faltou você dosar um pouco na força do passe, dosar um pouco na pressa, né? Não acelerar. Né? Você tinha que acelerar porque você estava atrás do placar, mas dá para dar uma segurada. O Borussia errou muito o último passe, que poderia sim fazer um segundo gol no primeiro tempo ainda, né, e fazer o terceiro consequentemente. Mas o Borussia faltou um pouquinho de capricho, faltou aquele último passe, né? Você viu o Borussia se livrando muito da bola, os atacantes. A bola chegava no ADM, já estava forçando o Guirassy, ou você chegava no meia, ele tentava forçar o passe no Guirassy. Então demorou ao Borussia começar a caprichar, porque dá para caprichar. O Barcelona estava muito abalado. De maneira, falei até palavrado, ele estava muito atordoado. O Barcelona. E dá para o Borussia ter um pouquinho mais de capricho, tá? No primeiro tempo teve 10 finalizações do Borussia, uma do Barcelona, 7 foram no gol e nenhuma do Barcelona foi no gol, então essa única finalização não foi em direção ao gol. 4 chances claras do Borussia, 4 escanteios contra 1 do Barcelona, isso no primeiro tempo. Tá? O Barcelona acertou mais passes, o Borussia acertou 83 e o Barcelona 85, um cartão amarelo pro Barcelona, nenhum pro Borussia no primeiro tempo. Tá? Então no primeiro tempo o Borussia é completamente superior. Tá? O gol do Guirassy saiu aos 11 minutos, tá? Numa bolaça do ADM pro Gross, que sofre o pênalti. O Chesney completamente estabanado, completamente fora de si, né? Ele saiu completamente meio que desconexo com a realidade e fez o pênalti no Gross. E o Guirassy, com uma frieza absurda, cavou, fazendo o gol, primeiro gol. Aí ele pega a bola ali, volta pro meio de campo e bora lá. Eu achei que o Borussia ia fazer o segundo gol no primeiro tempo, só que aí o Borussia deu uma diminuída, é claro, você tá com um ímpeto ali, você acaba cansando, e o Borussia cansou, tá? E aí, no segundo tempo, vou colocar até essa do segundo tempo aqui, o Borussia volta com um ímpeto ainda, tá? Com 50% de posse de bola, 50, empate, 8 finalizações para cada, 4 foram no gol do Borussia, 2 foram no gol do Barcelona, 2 chances claras pro Borussia, 4 escanteios pro Borussia e 3 escanteios pro Barcelona. O Barcelona não teve nenhuma chance clara no segundo tempo, tá? E aí, aos 49, logo na volta, um escanteio, se eu não me engano, o Benzemaini cabeceia pro meio da pequena área e o Guirassy de cabeça faz o segundo dele, o segundo gol do Borussia, e o Borussia vivo, né? Pra a torcida acreditando, falta 2. Era 4, falta 2. Fez um gol cedo no primeiro tempo e um gol cedo no segundo tempo. E aí, num azar, né, num ataque do Barcelona, num cruzamento para a área, o Benzemaini foi querer tirar, a bola espirrou nele, e o cara que deu assistência pro gol do Guirassy faz o gol contra, matando o Kobel e dando um balde de água fria absurdo, jogando um balde de água fria absurdo ao torcedor do Borussia, que murcha na hora. Ela murcha na hora e você vê que ali não ia dar, né? Você vê que não ia dar, mas o Borussia queria ainda assim cair em pé, né? Queria ainda assim cair com honra, né? Honrando a camisa, honrando o legado da Muralha Amarela e do seu estádio. E o Barça começou a controlar o jogo sem chances claras, né? Sem acelerar. E aos 76, numa falha do Ronald Araújo, na minha opinião, ele rebate pro meio da área, tá? E o Guirassy fuzila o Chesney, fazendo o terceiro gol, 3-1. Precisava de mais 2, mas já estava muito em cima. O Barça foi se defendendo e terminou o jogo 3-1 no agregado, 5-3 para o Barcelona, tá? Barcelona foi uma partida muito ruim, muito abaixo do que vem apresentando. Porém é Champions.
Eu vejo como um ponto fora da curva, eu vejo como um jogo que iria acontecer e perdeu quando podia perder, né? Eu não vejo isso se repetindo, uma atuação tão ruim dessa se repetindo, eu não vejo. Talvez pode ter atuações ruins, mas não vejo se repetindo uma atuação tão ruim do Barcelona, tão ruim mesmo. E vejo que Champions é assim, alto nível, a elite do futebol europeu. O Borussia foi pra cima e foi por mais mérito do Borussia, eu acho, tá? O Barcelona jogou muito mal, mas isso aqui, falando sendo justo com o Borussia, mérito do Borussia também. Muito mérito, mais mérito do Borussia do que demérito do Barcelona. O Borussia conseguiu encaixar a marcação e conseguiu botar o Barcelona na parede e foi indo. Como tinha que ser. Precisava pagar aquela merda que eles fizeram no jogo da ida. Porque o jogo da ida foi uma merda do Borussia Dortmund. Foi uma merda mesmo. Com essa palavra, foi uma merda. Foi uma postura de merda do Borussia Dortmund no jogo da ida, tá? E aí tiveram que tentar, pelo menos pela honra, demonstraram isso, tá? Concluindo o jogo para 5-3 e botando o Barcelona para suar sangue. Suou, não passava nada. O Barcelona pensou na Juventus, pensou no jogo contra a Roma, né? Pensou em virar Liverpool, né? Pensou em diversas viradas que sofreu nos últimos anos. Eu sei que não passou nada, tá? Mas é isso, o Barcelona classificado, é a lógica, né? Os caras, o Borussia mereceu passar. Não mereceu, gente. O Borussia mostrou que podia jogar melhor no jogo da ida. Não jogou, tomou 4. Um time que faz 4-0 na ida, ele merece se classificar. E um time que toma 4-0 na ida, eu não sei se ele merece se classificar. Se você olhar no todo, quem merece se classificar é o Barcelona. O Borussia fez uma partida muito ruim. O Borussia caiu de pé. Talvez se o Borussia faz 4-0 e perde nos pênaltis, a gente vai falar, pô, o Borussia também merecia. Concordo. Mas o Borussia tomou 4 na ida. O Barcelona merecia passar. Só que o Borussia jogou pela honra e honrou a sua camisa, tá? Essa é a minha opinião. Do outro lado, indo para a Inglaterra, também vou colocar na tela aí a formação dos dois times, tá? Primeiro jogo, França, 3-1 pro PSG, tá? E eu imaginei, pô, tá tranquilo, Aston Villa é um time que tem qualidade técnica, só que o PSG tá muito acima, eu creio que o PSG vai controlar, vai precisar matar o jogo ali no contra-ataque e vai fazer os gols. E foi o que aconteceu. O Aston Villa muito melhor na partida, pelo que a gente vê pelos mais momentos e pelos comentários de quem cobriu o jogo. E nos dois contra-ataques, o PSG fez o gol, tá? Então a formação do Aston Villa vem com Emiliano Martinez, Cash, Konsa, Pau Torres, Digne, Onana na volância com Camará, Maguin na direita, na esquerda, Tielemans na armação e o Rogério na direita e o Rashford de centroavante, tá? O Rashford ex-United que vem jogando muita bola, né? E o PSG veio com Donnarumma, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Barcola, Kvaratskhelia e Dembélé, tá? PSG é um boy da time, com um treinador muito bom que é o Luiz Henrique, que não tem essa, que no começo do ano, na temporada, barrou o Dembélé, que hoje é o seu principal jogador, né? Então o Luiz Henrique não tem essa, não tem ego, tá? E cara, o PSG, diferente dos últimos anos, que tinha muito ego, mas mesmo assim, nesses últimos 6 anos chegou em semifinal pela 4ª vez, isso é muito importante, vai criando casca. O PSG, agora sem ego, sem aquele cara que ganha mais do que os outros, sem aquele cara que manda mais no time do que os outros, que manda no vestiário, que tem um peito que vai queimando diversos jogadores, como tinha antes. Esse PSG é muito bom, cara. Esse PSG é muito bom, muito bem treinado, com jogadores de muita técnica, muita qualidade, que sabem jogar futebol. Que o PSG parece que agora é um time. Antes eram jogadores lá, parece que finalmente o PSG é um time de futebol, tá? Mas vamos lá. Logo no começo não, né? Não foi exatamente no começo. Aos 11 minutos, tá? Então foi no começo, perdão. Num contra-ataque o Hakimi faz o gol. Na falha do Martinez, né? Do Emiliano Martinez, num cruzamento ele vai pro chão para defender e espirra no pé do Hakimi que faz o primeiro gol. Aos 11 minutos. E até esse lance só dava Aston Villa, tá? E aos 27, tá? Depois de um tempinho aí, o Aston Villa pressionando, querendo fazer um gol ali para botar pressão. Nuno Mendes recebe o do Dembélé e faz um belo gol, tá? E aos 34,
vem um gol do Tielemans, que desvia, mata o Donnarumma, tá? Já vou falar do Donnarumma aqui. E o Tielemans diminui. 2-1, tá muito difícil, né? Tá 5-2. Então o Unai Emery não mexe no time, mas ele mexe na postura da equipe. De maneira tática. Uma coisa que a gente sempre fala é que às vezes você não precisa fazer substituições para você mudar a postura do time, para você mudar o time em campo. Você pode mudar por posição, você toca aqui, coloca um cara mais atrás, coloca um cara para receber a bola aqui, você coloca um cara para jogar na ponta, você coloca um cara para jogar atrás dos volantes adversários. Você pode fazer isso. Você não precisa mexer exatamente. O Unai Emery não mexe no intervalo. E aí, aos 55, logo na volta, nos 10 minutos do segundo tempo, Maguinho faz o segundo gol, 2-2. 5-3, né? 5-3, 2-2, 5-3, o negócio tá começando a ficar possível. E aí, o Konsa recebe e dá um puta de um tapa de um zagueiro. E tem muito atacante que não faz esse gol. Dá um tapa no cantinho, pô, 3-2. Dá, hein? Dá, 5-4. Dá pra você fazer um. E aí vem o Donnarumma. O Rashford pega uma bola. Isso aí como eu não vi o jogo, eu não me recordo se foi antes do 3-2 ou depois. Mas ele pega uma bola, clareia, vai clareando, chuta a bola, praticamente a bola é no ângulo. O Donnarumma faz uma defesaça. Uma defesaça com a mão esquerda dele. Uma defesaça na finalização do Rashford. O Rashford chuta essa bola no ângulo, no trinco. E ele faz uma defesaça. Uma defesaça, tá? E depois, num cruzamento na área, a bola sobra pro Tielemans. O Tielemans cabeceia, direcionando a bola pro ângulo. Muito bem na cabeçada. Não foi um gol perdido. Ele cabeceou muito bem. Muito bem. Ele direcionou, saiu para comemorar. E o Donnarumma, com um braço muito longo, ele dá um pulo e defende uma bola espetacular. A defesa do Donnarumma, mano. Espetacular. Foi a defesa mais bonita do jogo pra mim. Porque ela é muito plástica, ela é muito linda, ela é muito sensacional, assim, porque o cara cabeceia muito consciente no ângulo e ele defende, cara. Ele defende, é muito impressionante. E depois o Asensio, que é jogador do PSG, tá emprestado pro Aston Villa, sai na cara do Donnarumma. E aí ele foi muito PSG, né? Bateu mal, o Donnarumma fecha bem o ângulo, faz uma boa defesa. Tá vendo um toque por cima? Claro, falar aqui do meu quarto é muito fácil. Lá é Champions League, é outra parada. Mas se ele cavasse, eu acho que dava pra ter concluído melhor. Mas, outra defesa do Donnarumma. E aí depois não fica uma trocação. Uma trocação que pra mim foi o erro do PSG. O PSG tinha um placar, 3-1 no placar, fez 5-1. Pra que sair na trocação? Pra que sair na trocação? Não tem necessidade. E eu vejo um time muito bom do PSG, só que muito imaturo. Tem muito moleque novo, muito caras que não jogaram Champions League ainda pra valer. Eu acho que saiu uma trocação desnecessária. Faltou um pouco de maturidade para o PSG. Faltou um pouco de inteligência para o PSG. Pra que sair na trocação com o Aston Villa? Não tinha necessidade. E foi prejudicado. Então ficou um jogo muito lá e cá, e o Aston Villa fazendo os gols dele, o PSG tendo conclusão, e o Martinez tendo uma noite muito boa também, fez diversas defesas do Martinez no 1 contra 1, no X1, em bolas cruzadas, ele foi muito importante. 3-2, o Aston Villa não conseguiu fazer o quarto gol, o PSG suou sangue, mais do que o Barcelona. Tava vendo aquela vantagem escapar pelos dedos, né, entre os dedos assim, mas o PSG classificado, vai pegar Real Madrid ou Arsenal, que acontece daqui a pouco às 4 horas. E é isso, o PSG é muito bom time, virou um candidato para mim a ser campeão da Champions, porém é muito imaturo, foi muito imaturo nesse jogo, talvez não seja mais daqui em diante, mas o Luiz Henrique deve puxar a orelha, porém eu achei o PSG muito imaturo, foi numa trocação desnecessária, com o placar a seu favor, 5-1, e o PSG continuou na trocação, e o Aston Villa foi muito bem, honrou sua camisa na Inglaterra lá, um time já campeão da Champions, um time tradicional. Foi muito bem o PSG, caiu de pé. Esse sim, eu acho que a gente pode falar, merecia classificar também, porque é um time com um investimento menor, um time que não disputava a Champions há muito tempo, e caiu de pé. Virou o jogo, ele virou o jogo depois de um 2-0. O placar agregado estava 5-1, foi para 5-4. Isso é muito importante, tá? Isso tem que ser dito. Mas é isso, passou os óbvios, mas não tão facilmente assim. E é isso. Hoje tem Real Madrid e Arsenal. Você vendo esses jogos, você já tinha uma esperança que, Real Madrid é o Real Madrid. Nada é impossível para o Real Madrid, embora seja muito difícil. Mas você vendo esses jogos, é muito possível. É muito possível o Bayern chegar na Itália e fazer um bom jogo e classificar. Tá tudo em aberto, tá? Apesar do jogo do Arsenal do Real Madrid, pra mim, tá um 98 a 2% pro Real. 98 pro Arsenal, 2% pro Real.
mas é o Real Madrid. O jogo do Barça, do Bayern de Munique e da Internacional, pra mim tá muito aberto. Muito aberto. Embora a Inter seja muito favorita. Mas tá aberto. Pelo placar 2-1 apenas. Apenas que eu digo assim, no placar, porque a vitória da Inter na Alemanha foi muito importante. Mas Real Madrid é Real Madrid. Você vê nos jogos de ontem, você vê, pô, é possível. Se o Real Madrid acertar tudo, é muito possível. Mas toma muito gol. E eu imagino que o Barça não faça um gol hoje. Tá? É isso. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um forte abraço. Like no vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante. Beijo no coração de vocês. Valeu, falou. Fui.